Muito bom. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos hoje começando a nossa terceira aula do curso de córnea lá do Hospital São Geraldo. Vamos abrir hoje o tema de ceratites com o Dr. Marcelo Mesquita, que é nosso preceptor lá no serviço. Vai falar das ceratites virais. Na sequência, a doutora Sabrina Cavalieri vai falar das ceratites fúngicas. Sabrina também é preceptora lá do serviço já há alguns anos, é coordenadora lá do serviço, né? Ela que ajuda todo mundo a carregar o piano, mas ela pega a parte mais pesada mesmo lá. Então, Marcelo, fica à vontade já para iniciar o seu compartilhamento. Já vou avisar aqui, gente, podem, ao longo da apresentação, fazendo as perguntas pelo bate-papo, aqui pelo chat. Nós vamos ter as duas apresentações, deixar as perguntas e discussão para o final da segunda apresentação, para não ter problemas de tempo. E aos residentes do São Geraldo, eu vou colocar daqui a pouquinho um link para confirmar a presença, vou colocar durante a apresentação também, à medida que o tempo for passando. Então, Marcelo, fica à vontade, pode iniciar o compartilhamento da tela e começar a sua apresentação. Bem-vindo e obrigado aí por estar participando. Obrigado, Fred. Compartilhar. Foi, é só você colocar agora em tela cheia, colocar o play. Perfeito. Ok, tá ok. Bom, então vamos falar hoje sobre ceratites virais, né? Bom, para começar, falar de ceratite viral basicamente é falar de herpes, né? É o mais comum, é o que a gente encontra na prática da gente. Mas só herpes causa ceratite? Bom, para falar das outras, eu peguei essa tabela aqui do Krashmer, que mostra para a gente efeitos na córnea de outros vírus, outras infecções virais. De modo geral, logicamente, elas não têm muita significância clínica, né? Tanto que eu marquei aqui de verde as alterações epiteliais que elas causam e de vermelho as alterações estromais. Alterações leves em sua maioria. Eu quero dar uma pequena passada aqui nessas ceratites virais não herpes, simples ou zoster, né? Antes da gente ir para o importante, só para a gente ter uma ideia geral da coisa. A gente pode dividir esses vírus em DNA e RNA, e dessa forma, nos primeiros vírus DNA descritos aí, a gente tem o caso da varíola, que causava alterações grandes, talvez o único que causava alterações importantes na córnea e no olho como um todo, né? Mas é uma doença erradicada. Parente da varíola, a gente tem a vaccínia, um vírus que foi usado até para a erradicação da varíola, e ele ainda existe em circulações em algumas regiões da Ásia e do Brasil. Ele é relacionado com infecções de gado bovino leiteiro e que pega no homem, né? Lesões vesiculares nas mãos e sintomas gerais de febre, prostração, linfadenopatia. Na córnea, o que se causa? Infiltrado, marginal ou ceratite estromal. Fica mais como de curiosidade. Existe, acontece, a gente, de modo prático, né, quase nunca topa com isso, pelo menos de forma consciente, né? E nos Estados Unidos é descrito um tratamento com antiviral trópico, né, antivirais tópicos que a gente não tem aqui no Brasil, né? Para se ter uma ideia, alguns relatos de casos de surtos desse tipo de vírus, sempre relacionados a uma zoonose, né? Sempre relacionado a questões aí do gado bovino leiteiro, né? Bom, parentes do herpes, da família Herpes viridae, citomegalovírus também pode causar ceratite dendrítica até, ceratite estromal também, irite. É relatado que não há resposta à terapia antiviral oral ou tópica. Epstein-Barr também tem alterações na córnea, opacidades estromais, descrito 2 tipos, né, de ceratite estromal. E infiltrados multifocais, infiltrados semelhantes aos infiltrados subepiteliais da ceratite adenoviral, microdendritos, etc. Sem tratamento específico, né? Quer dizer, quem sabe a gente
já não topou com algum desses, mas sem saber, né? De qualquer forma, são de cursos autolimitados, é descrito como de curso autolimitado, né? Bom, HPV também infecciona a epitélio da córnea, da conjuntiva, né? E tem essa relação aí controversa ainda com carcinomas, com papiloma conjuntival, displasia, carcinomas epiteliais da superfície ocular, né? Por exemplo, eu achei esse estudo aqui de 2013, que é uma revisão sistemática, uma meta-análise, né, comparando, inclusive falando do HIV, que é fortemente associado com o aumento de risco dessas infecções escamosas, de células escamosas da superfície ocular. Vemos aqui que na conclusão o HPV mesmo ficou mais fraca a correlação, né? Mas a gente, de modo geral, acredita que exista. Já indo para os vírus RNA, né, temos a rubéola, que a gente vai dividir entre a rubéola de forma adquirida, que geralmente é mais leve, e a rubéola infecção congênita, né, que interrompe o desenvolvimento e a maturação fetal, e no caso do olho, traz alterações mais sérias. A adquirida, conjuntivite mesmo, e ceratite punctata, coisa leve, né, e a congênita já traz alterações oculares de forma geral, mais sérias. E na córnea, que é o nosso assunto, leucoma transitório de córnea é descrito, né, e interessante os relatos do ceratocone e dropsia, né, nesses casos aí, quando a criança vem a se desenvolver. Sarampo, também alterações de epiteliopatia punctata, né? Opa, passou aqui sem eu querer. E infiltrados também, assim como a cachumba. Tudo de curso autolimitado, sem tratamento específico. E essa doença de Newcastle, né? Uma doença viral aguda de aves, com manifestações respiratórias nervosas digestivas nas aves, e humanos, essas alterações de doença viral, adenopatia, etc. Conjuntivite também, e o acometimento da córnea é raro. Então, de forma geral, essas não herpes, vírus simples ou zoster, essas alterações, essas doenças não causam alterações oculares ou de córnea, que é o nosso assunto, significativas, né? Bom, estava me esquecendo, Coxsackie vírus, enterovírus, famoso pela conjuntivite hemorrágica aguda, né, e raramente causa ceratite punctata, infiltração epitelial e a influenza mais leve ainda. Não é descrito alteração corneana. Bom, aí agora a gente, de fato, entra na ceratite herpética, nossa importante. Bom, herpes vírus simples, mais comum da gente topar com ele, a gente, de forma didática aqui, né, temos o tipo 1 e o tipo 2, tipo 1 para região oral, tipo 2 mais comum na região genital, isso varia, de forma que a forma ocular em adultos, tipo 1 é mais comum, e a forma ocular em neonatos, tipo 2, costuma ser mais comum. Reservatório natural, somos nós, os humanos mesmo, né? A primeira infecção, muitas vezes, não tem sintoma, o paciente não refere. A gente vai topar com pacientes com ceratites herpéticas que nunca vão relatar que nunca tiveram, né? Infecção inicial, a infecção inicial pela pele, né? E a gente acredita que disso vai pelas ramificações nervosas, né? Se reserva do âmbito trigeminal e pelo ramo oftálmico, né? Do trigêmeo, chega aí no olho e causa as alterações que a gente vai estudar agora. Na reativação. Então, quando a gente vê uma ceratite epitelial, uma ceratite estromal, que seja, a gente está vendo uma reativação do vírus. O vírus já estaria há mais tempo. A gente acredita que seja assim. Como que é essa infecção, então, na córnea? Começa com vesículas que vão coalescendo, igual é a infecção cutânea, né? As vesículas pequenininhas aqui, elas se encontrando aqui, né? Esse aqui foi um caso, eu estava já com essa aula para ser feita e eu topei com esse caso aqui no ambulatório. Esse paciente estava começando já a corar com a flúor aqui. Dá para ver como é que fica essas vesículazinhas aqui, elas parecem até estouradas, né? Não é um relevo alto, é uma úlcerazinha, né? Mas não corável ainda.
Isso aqui é um caso iniciando a ceratopatia dendrítica, uma foto mais em zoom aqui. Depois se evolui para a ceratopatia epitelial dendrítica famosa, que é a figura de livro, né, que todo oftalmologista conhece. Ela pode se estender, ela pode aumentar em tamanho, né, e a gente vai dar um nome para a úlcera geográfica. Isso tem importância a gente definir bem isso, sim, porque o tratamento muda um pouco. A gente fica um pouquinho mais agressivo no tratamento nesses casos. E qual que é a evolução disso? Me parece que na maioria das vezes a evolução da dendrítica é terminar sem sequela nenhuma, né? Sem sinal nenhum, sem raise nenhum, mas pode ficar essa sequela aí, esse raise epitelial, meio que estromal anterior ali, subepitelial na córnea. Não podemos esquecer da ceratite marginal também, que também demanda aí um tratamento um pouco diferenciado, né? E tem o diagnóstico diferencial com a ceratite catarral, né? Bom, do epitélio a gente se aprofunda mais, a gente passa para o estroma. Então, a ceratite estromal, famosa. Talvez aqui o especialista de córnea mais top com ela, né? De forma geral, nos ambulatórios de oftalmologia geral, talvez a gente veja mais a herpética dendrítica, né? Mais famosa. Bom, a ceratite estromal, marcada por hipoestesia, opacidades e vascularização. Esse aqui também é um caso recente que eu atendi. Essa paciente começou com o olho do lado esquerdo aqui e me foi encaminhada, inclusive, como se fosse uma ceratite infecciosa bacteriana, usando antibióticos só, sem uso de corticoide, nem antiviral, nem nada. E a foto do lado é o mesmo olho, depois de 3 semanas de tratamento. Uma resposta já boa, mas ainda não total. O tratamento da ceratite estromal é prolongado, a gente vai ver isso com mais detalhes no tratamento. Aqui é uma foto com um pouquinho mais de aumento e mais uma foto do olho depois de 3 semanas de tratamento, com corticoide apenas. Bom, isso aqui é um olho já com a ceratite estromal cicatrizada. Como é que fica, né? Esse raise irregular, né? Difuso. Bom, depois a gente tem também que saber sobre a endotelite, a infecção que traz alterações endoteliais. A gente até tem algumas subdivisões nessa endotelite, né? A disciforme, em forma de disco, a difusa, mais séria, né? E endotelite linear, essas marcações aqui no gradinho da onde começa o acometimento endotelial. Bom, essas alterações elas podem evoluir pela hipoestesia, evoluir com a úlcera neurotrófica na córnea, né? E temos a ceratite estromal necrosante, que é o caso mais sério que a gente tem, evolui com necrose, um consumo estromal da córnea, mais difícil de resolver, muitas vezes é para transplante, por aí vai. E aí a gente chega no tratamento, que é a parte mais importante, mais prática dessa aula. O que a gente tem de arsenal para o tratamento? A gente tem os antivirais tópicos, os orais, os corticoides tópicos e orais também. A gente vai se concentrar mais aqui nos antivirais orais, que a gente tem algumas opções aí. O ganciclovir, a gente só tem ele para herpes tópico, apesar de que eu não achei vendendo aqui no Brasil. Mas, definindo então detalhes sobre os antivirais, quais são, como eles agem, dosagem, a gente começa por esses dois aqui, que são praticamente a mesma coisa. O aciclovir, o mais antigo, mais comum, que a gente conhece mais, a gente age em comprimidos de 200 e 400 miligramas, tem também a forma de pomada 3%, né? Lembrando do tópico aí. A dose profilática é 400 miligramas 2 vezes ao dia, terapêutica 405 vezes, e tem a dose dobrada também, a gente usa no herpes e algumas situações de simples também, os casos mais sérios. Valaciclovir, nada mais é do que a aciclovir mais valina. Depois de absorvido, se converte em aciclovir. Ele tem uma biodisponibilidade maior do que o aciclovir e a posologia é bem mais confortável no paciente, né? A dose profilática é 500 uma vez ao dia, em vez de 2
do aciclovir e a terapêutica 2 vezes ao dia de 500 em vez de 5 vezes, né, do aciclovir. Bem mais fácil de usar. O que muda aí é o preço, né? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz hoje em farmácia maior aqui de BH, com os preços do aciclovir 200 e 400. Lembrando que o aciclovir 200 tem na rede pública, 400 nunca vi achar, mas nem o 200 eu tenho visto os pacientes acharem atualmente. Né? E o Valaciclovir, que é mais caro, apesar de que em descontos que você tem com fidelidade na farmácia e tal, é dito que se acha num preço até praticável, né? Então, às vezes, por comodidade do paciente, etc. e tal, pode ser interessante. Esses dois aqui, eles também são relacionados a alterações do sistema nervoso central em idosos. A gente vai ver isso mais para frente, quando tratar dos casos de pacientes específicos, indicação melhor ou pior, e esses dois aqui guardam essa informação com pacientes idosos. Fanciclovir, convertido em pensiglovir depois de absorção, mecanismo de ação semelhante ao ciclovir e posologia parecida com o nosso anterior, o valaciclovir. Medicação para uso oral também, tem no Brasil também, o preço está aqui, mais caro, logicamente. E ganciclovir, a gente tem ele aprovado para uso no herpes, para ceratite dendrítica, pela FDA, né, apenas. A medicação oral não é aprovada para uso no herpes, não. Mas ele tem um espectro de ação maior do que o aciclovir, né, incluindo aí o citomegalovírus, onde ele é usado de forma clássica, né, endovenosa, etc. e tal. Mesma eficácia que o aciclovir no caso do herpes simples e é considerado como tendo menor toxicidade à superfície ocular. Coloquei aqui o preço que eu achei dele em forma oral, bem carinho, né? Mas eu não sei se usa ele assim exatamente na retinite por citomegalovírus, né? Oral também. Não me lembro aqui, porque endovenoso é que eu acho que é o uso clássico, né? Bom. E a gente cita também aqui o Herpetic Eye Disease Study, né? Que aconteceu na década de 90, que veio para definir aí algumas indicações, né? Queria se saber o papel do uso do corticoide, do aciclovir oral no tratamento, etc. e tal. Foi usado na época, o que era o clássico, que se fazia na época, o tratamento com um antiviral tópico americano lá, o trifluridina, que eu nunca vi usar aqui, né? Mas foi estabelecido, né, que a associação do corticoide na ceratite estromal em uso da medicação tópica antiviral lá da época, o acréscimo de corticoide, então, melhora mais rápido, dá menos falha no tratamento, né? E o uso do aciclovir oral também, pelo REDS 1 e REDS 2, né? O uso do aciclovir oral como profilaxia nos casos recorrentes também foi importante. Eu acho que as mensagens mais importantes assim, desse estudo na época. Bom, e aí a gente passa para os casos específicos e como usar esse arsenal que eu acabei de citar aqui. Bom, casos leves de herpes perto do olho, na região da face, sem acometimento palpebral, até pode ficar só em observação, né? Eu não faço assim, geralmente. Casos leves, chegou na pálpebra, antiviral tópico, de pele mesmo, né? Não ocular. Bom, quando optar pelo antiviral oral? Em lesões mais extensas, nos pacientes imunocomprometidos e nos pacientes neonatos. Tratamento da ceratite dendrítica, a famosa, comum, a figura de livro, né? Você pode fazer com tratamento tópico, antiviral ou oral. Tanto faz, você pode escolher. Né? A gente tem o aciclovir, que é o nosso clássico, né? 3% em forma de pomada, e tem a descrição do ganciclovir. Eu procurei hoje, realmente não achei isso para vender no Brasil. Apesar de ter achado um estudo da Unifesp, se não me engano, falando sobre um estudo que eles fizeram para ver se valia a pena usar ganciclovir tópico em cerato conjuntivite adenoviral. Né? Não sei como é que eles arrumaram, então, se tem no Brasil, eu que não achei. Mas você pode usar também o tratamento oral, também funciona. E quando preferir um ou outro, né?
preferir o tratamento tópico em idosos, em grávidas, aciclovir, medicamento de categoria B, né? Em a paciente que está amamentando, né? E em pacientes com insuficiência renal. A ceratite geográfica, aí a gente dobra a dose, igual quando usa no zoster, né? Então tá aí o ciclovir, valaciclovir nas suas doses dobradas, e o FDA até orienta o uso do ganciclovir ou da pomada também, né? E aí a posologia é a mesma, né? Quando se usa pomada. Eu digo, guideline da AO, né? Academia Americana, não FDA. Bom, tratamento da ceratite estromal. Aí agora começa a ficar mais complicado, né? Onde o especialista de córnea coloca mais a mão, né? É onde, de forma geral, o oftalmologista que não é de córnea, ele também fica mais à parte, né, desse tratamento. Como é que você vai passar corticoide por um negócio desse, né? Uma ceratite, um infiltrado estromal desse, né? Bom, o tratamento é corticoide tópico, né? Nos guidelines clássicos, é recomendada a profilaxia antiviral oral, mas é de uso comum de muitos especialistas de córnea não usar. É bem estabelecido, muita gente não usa assim e o tratamento é muito eficaz mesmo assim, né? Quando usar essa dose de antiviral, logicamente usar a dose profilática mesmo, né? Em casos mais graves, infiltração mais grave, cometimento mais extenso da córnea, você pode até pensar no uso do corticoide via oral. O interessante de pensar no tratamento com corticoide nessas ceratites estromais imunes, né? Ela não é uma... não se acredita que tenha atividade do vírus ali, né? São restos virais que estão ativando o sistema imune ali na região, né? E o desmame desse corticoide tem que ser lento, em torno de 2 meses até, né? Acontece recidiva, então você tem que ter paciência nesse caminho aí que você vai fazer com o paciente. Se houver recorrência durante esse período, manter a dose mínima, sem inflamação, por até meses, pode ser necessário. E quando essa ceratite estromal, que a gente vai usar corticoide para ela, não tem jeito, se não usar corticoide não resolve, né? A contento, né? Demora muito mais, talvez, né? E se tiver dendrito, aí você vai baixar a dose do corticoide tópico, né? E usar o antiviral oral em dose dobrada. E após 10 dias, esse antiviral é reduzido para dose profilática e manter o uso durante todo o uso do corticoide. A ceratite estromal necrosante, essa já é um grande problema, né? Usar a dose terapêutica mesmo, que é o recomendado, mais o uso de corticoide tópico, anticolagenolíticos, e é comum precisar de transplante e tal. Um caso mais sério, esse foi um caso que a gente teve no São Geraldo, que evoluiu para transplante, já fez 3 transplantes em prazo de 15 dias. Bom, endotelite, corticoide na posologia lá da ceratite estromal imune, né? E o antiviral oral terapêutico, recomendado também, mas muita gente não usa. Né? Em casos graves, corticoide oral pode ser usado também. Quando usar profilaxia, múltiplas recorrências de qualquer tipo, especialmente a estromal imune. Né? Pós-transplante de córnea relacionado ao herpes, após qualquer cirurgia oftalmológica ou a laser que você for fazer, paciente com história prévia do herpes ocular, né? E usar essa profilaxia enquanto ele estiver usando corticoide, pelo menos, né? E no paciente imunossuprimido, logicamente, com a história prévia de herpes ocular. Tratamento do paciente pediátrico. Existe recorrência de doença estromal imune, é comum, né? Sempre suspeitar em paciente com ceratoconjuntivite recorrente unilateral e fazer essa profilaxia com a aciclovir, ele é seguro, essa faixa etária. Tá aqui as dosagens que se é recomendado para uso na criança. Gestante, tópico sempre possível. Aciclovir e valaciclovir são categoria B, né? E os estudos, né, categoria B, evidência, sugerem que não há maior risco, né? Então, cuidado nesse uso aí. E, como eu tinha falado antes, né, paciente idoso, né, preferência pelo fanciclovir. Vala e aciclovir,
associado a reações adversas do sistema nervoso central e o risco maior de insuficiência renal. Bom, é isso a aula. Obrigado. E é isso aí, Fred. Maravilha, Marcelo. A gente sabe que esse tema é um tema difícil, né? Que é longo, são muitas variações diferentes. A gente brinca lá no departamento que herpes é tudo que a gente não fica em dúvida, a gente acha que pode ser herpes, né? Tem 1000 caras, 1000 faces diferentes. É um assunto realmente desafiador. Já tem algumas perguntas aqui no bate-papo, mas nós vamos deixar tudo para o final da apresentação da Sabrina, para não correr o risco de a gente ficar tirando muita dúvida aqui, não dá tempo dela apresentar a aula dela. Então, Sabrina já está aí. Descompartilha a sua tela, por favor, Marcelo, para a gente poder liberar para a Sabrina aqui. Exatamente, eu estou tentando aqui e não está voltando. Espera aí só um minuto, Fred. Eu consigo tirar você daqui. Espera aí que eu tiro. Não tira para mim. Deixa eu só abrir aqui a tela de participantes, se você não conseguir. Estou chegando lá. Pronto. Pronto. Valeu. Então, muito obrigado, Marcelo. Foi uma aula ótima, brilhante. Você conseguiu filtrar realmente o que tem mais aplicação prática para todos nós. E, Sabrina, você está aí? Pode ativar seu vídeo. Ver se ela está aqui. Eu tinha colocado ela de co-anfitrião, mas eu estou achando que ela sumiu aqui da minha lista. Está aqui, eu vou pôr ela de novo. Tá aí, Sabrina? Ah, chegou. Seu áudio está fechado. Olá, boa noite. Agora sim. Eu estava em outro computador e eu troquei. Por isso que eu já tinha te colocado aqui de co-anfitrião, depois você sumiu aqui. Sabrina, eu já tinha te apresentado antes aí da gente começar, então você já pode começar para já seguir o fluxo, tá? Pode iniciar o compartilhamento da tela. Obrigado aí por aceitar nosso convite, estar participando do curso. Você não podia estar de fora aqui da nossa lista. Deixa eu ver se... A Sabrina está fazendo a tese dela com ceratites fúngicas, gente. Então, o trabalho que ela está fazendo vai coletar, provavelmente, o maior número de ceratites fúngicas em qualquer publicação que a gente já teve, que é uma patologia que a gente tem muito lá no São Geraldo. Então, ela tem uma experiência grande para compartilhar com a gente. Pode começar, Sabrina. Já está, pode dar o play aí. Tá, mas não está na tela cheia ainda. Na hora que vamos ver se quando você der o play vai abrir, que às vezes ele não muda. Espera aí. Foi ou não? Não, às vezes tem que sair e voltar quando agarra assim. Isso aconteceu na aula da Letícia semana passada. Espera aí. Enquanto isso, Marcelo, eu vou soltar uma pergunta que é de resposta rápida aqui lá do seu tema, que é a dificuldade que o pessoal está tendo já de achar o aciclovir, né, tópico. Já comentaram aqui também que existe uma apresentação que é o Ervirax, né? Eu já vi, já vou adiantar aqui na minha experiência com o Ervirax, que é muito mais tóxico do que as outras apresentações da aciclovir. Às vezes é pior usar o Ervirax do que usar algum outro, não sei que seja mais grave. Agora, ele é difícil de encontrar, mas acaba baixando, né? E acho que as farmácias aqui pararam de manipular. Você chegou a olhar isso daí, Marcelo? Como é que está? Recentemente, a gente teve um caso que o paciente estava precisando mesmo. Mas eu não vi como é que foi a conclusão. Tem tempo que eu não vejo. Essa que eu prescrevi recente, aquele caso que eu mostrei que estava começando, o paciente não voltou. Imagino que ele tenha achado e tenha resolvido fácil.
tenha resolvido sem problemas. Mas não sei, Fred. O último paciente que eu prescrevi no final do ano passado, ele encontrou uma apresentação genérica, ciclovir, pomada oftálmica genérica. E Sim, realmente o Ervirax eu tenho pedido para não usarem, sabe? Porque os casos que eu vi deu uma reação tóxica muito intensa. Mas às vezes pode ser melhor do que nada, né? Sabrina, acho que já entrou aí. Vamos ver se dá. Agora vai abrir na tela cheia. Abriu? Não. Você clicou lá Não. embaixo, naquele botãozinho ali na direita que muda para a tela cheia? Uai, Fred. Para mim, ele está aqui em tela cheia. Vamos ver É. se. É. Foi? Não. Não. Ele está com a tela do PowerPoint normal, sem ser o modo de Você acha apresentação. você, né? Deixa eu fechar o PowerPoint todo aqui. Isso, acho que isso você tem que fazer, fechar, abrir e começar a apresentação de novo. Marcelo, então já vou adiantar. Tem uma outra pergunta aqui, enquanto a Sabrina está abrindo lá. Quando você prefere usar o aciclovir oral para o tratamento de ceratite epitelial dendrítica, se tem algum benefício o tratamento tópico para conforto, com lubrificante, pomadas, ou necessidade de profilaxia com antibiótico tópico? uma pergunta interessante. Se eu optar por passar oral, eu a priori não quero passar mais nada tópico, não. Quero até ver como é que o paciente vai ficar. Lógico, se o paciente estiver muito sintomático inicialmente, né? Mas eu acho que a priori não há necessidade. Depois você me fala a sua opinião, Fred. E quanto a usar antibiótico? Também não, ceratite típica, dendrítica, não há necessidade dessa profilaxia a priori. Evolui muito bem, né? A gente tem um pregresso muito grande disso. Eu concordo com a desnecessidade do antibiótico tópico. Agora, um lubrificante sem conservante, se o paciente realmente estiver queixando, acho que não vai atrapalhar em nada, não. Então, depende das queixas do paciente, né? Sim. Oi, Fred. Vamos ver. Não, ainda não está compartilhando. Você já iniciou o compartilhamento aí? Já. Ué. Oh, meu Deus, espera aí, deixa eu mais uma vez. Agora está abrindo. Vamos ver. Abriu? Abriu, só não está em tela cheia ainda. Está no seu Não terceiro tá. slide aqui. Agora saiu. Espera aí, Fred, deixa eu tentar. Bom, a Camila perguntou de efeito tóxico que já vimos, ou que eu já vi, que eu comentei isso, né, do Ervirax. É um aumento da hiperemia, um aumento dos sintomas, né? Ajuda aqui, eu não consigo encontrar. Eu vou dar um segundo, espera aí, eu vou entrar um negócio aqui. Espera aí, rapidinho. Sabrina, tem uma sugestão da Isabela aqui. Você tentar salvar o PowerPoint como PDF e abrir o PDF e colocar em tela cheia. Abrir o PDF? Você salvar, abre o arquivo, salva ele como PDF. E depois abre o PDF em tela, e coloca o PDF em tela cheia. Pode ser uma alternativa. Uma boa sugestão. Eu já vi isso funcionar quando dá essa travada. Não está indo desse jeito. Não está abrindo tela cheia. Desculpa, né?
Não. Eu ponho aqui no... Não vai, não? Aí não está indo, né, Fred? Fred, Oi, agora não está aparecendo nada. nada? Nada. Agora apareceu você. Peraí. Marcelo Luan está perguntando, nos casos de ceratite herpética necrotizante, se há indicação de corticoterapia oral. Sim, oral pode até ser usado, né? Pode. Foi, Fred? Vamos ver. Já começou a compartilhar? Já. Não foi, não. Não foi nada? Nada. Tá a câmera no seu rosto só. Deixa eu ver suas permissões aqui, se estão ok. Eu acho que tá. Você tem a opção de compartilhar aí aberta, não tá? Ó. Aqui está tudo... Ah, bom, agora está abrindo de novo. Foi? Foi, mas não está em tela cheia. Acho que você pode até apresentar desse jeito, se não estiver dando, viu? Será que é esse aqui? O slide fica menor para nós aqui, mas é bem visível. Tá. Então, vamos lá, podemos começar, né? Vai nessa. Joia. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa aula que, para mim, é sempre bom falar de ceratite fúngica, já que é a coisa que eu estou estudando, né? Assim, agora, então, vamos lá. Primeiro eu vou dar uma revisãozinha aí de fungo e como que funciona as células e as características, né, dos diferentes classificações dos fungos. Então, a célula fúngica, ela é eucariota, né, ela tem um núcleo distinto, possui a membrana celular, né, que é formada principalmente do ergosterol, que é onde age a maioria das medicações que a gente tem antifúngicas, né? Sabrina, Oi. não está mudando o slide, você vai ter que clicar ali no slide, lá na lista esquerda, para ele aparecer para nós, igual você estava fazendo antes. Você já passou para o segundo, não já? Já. É. Aqui nós estamos no slide de título seu. Ixi, peraí. Isso, vai ter que ir clicando aí para o slide passar. Sim, tá. Uhum. Tá? Beleza. Beleza. Então, aí a gente vê a membrana e a parede celular. Parede celular, que é principalmente formada aí da estrutura rígida, que é a quitina, que existe em outras, principalmente artrópodes. Então, algumas medicações vão atuar no núcleo, né, na parte do RNA, da síntese, e outras vão nessas outras, né, na membrana ou na parede celular. Os fungos leveduriformes, dentre eles o mais importante aí são as cândidas, né? Eles são unicelulares e se dividem por brotamento. Então, eles vão formando esses brotos, né, essas gêmulas, e vão uma unindo a outra, formando as pseudohifas, mais comuns em climas temperados. Os fungos filamentosos já são pluricelulares, então eles formam as hifas, e as hifas, um conjunto de hifas, formam os micélios. Os micélios, interessante que eu estava lendo sobre os micélios, eles têm a capacidade de se reproduzir, né, e aumentar 1 quilômetro em 24 horas. Então, quando você pega lá um pão mofado, o negócio já tem quilômetros de fungo ali.
Os conídeos, né, são os esporos que esses micélios vão soltando, e é esses esporos que vão se formar novas hifas, e com isso, né, a parte da reprodução assexuada dos fungos, no caso filamentosos. Então, os filamentosos vão ser separados em não septados e septados. Os não septados, para a córnea, assim, muito pouco comum, né, ceratites, então os mais comuns são os septados, e os mais comuns os não pigmentados, como o fusário e aspergilos, né? Dentre os pigmentados, a gente tem curvalária. A gente tem poucos casos, no meu levantamento, acho que só tem um de curvalária em 5, 6 anos que a gente tem de pacientes, né, tratados no São Geral. A patogênese, ela se dá através da quebra da barreira epitelial, então, normalmente, o paciente tem um histórico de trauma, com vegetal, mais específico, né, multiplicação no estroma, né, que vai produzindo as micotoxinas, as enzimas proteolíticas, já que o fungo, ele é um organismo que se nutre por absorção, né, então ele produz as proteínas e fazem a necrose no tecido, a reação inflamatória. E, com isso, a ruptura da membrana de DCM intacta, então é um dos poucos organismos que conseguem entrar à câmara anterior rompendo da ruptura da membrana de DCM, e aí vai aumentar ali na câmara anterior, na íris, no cristalino, e esclera, e endófilo, e tudo. Então, ele tem um poder de disseminação maior. Quanto à epidemiologia, elas correspondem a 6 a 20% da ceratite, sendo que na Índia tem escrito até 50%. No São Geraldo, pelo trabalho que a doutora Carolina, né, que nossa colega lá do hospital fez, publicado ano passado, teve cerca de 15% de fungo. Dentre esses, o mais prevalente foi fusário, com 67%. 65% dos pacientes têm entre 21 e 50 anos, então são aqueles que normalmente são trabalhadores rurais, são trabalhadores que estão em atividade, né, que têm essa história de trauma, mais em homens que mulheres, e uma incidência maior em climas úmidos e quentes, e principalmente meio rural. Os fatores de risco, então, é o clima, trabalhadores rurais, trauma com vegetal, uso de lentes de contato, inclusive teve um surto, né, com o produto do lente de contato nos Estados Unidos, em 2006, se não me engano. Então, com fusário, imunossuprimidos, que aí é mais comum leveduras, né, uso de corticoide tópico, cirurgias oculares prévias, doenças de superfície ocular crônica, e diabéticos, HIV. As características clínicas, a gente vai ver os sintomas menos severos do que na bacteriana e na viral, costuma ser um início insidioso, então, normalmente os pacientes relatam uma história mais prolongada, né, com sensação de corpo estranho, normalmente no início, só uma sensação de corpo estranho, dor, baixa de visão, fotofobia, lacrimejamento e hiperemia. Então, assim, normalmente ele tem poucas queixas e o olho não está tão inflamado, né, com tantos sinais como tem na bacteriana, no início. Os sinais gerais são um filtrado cinza, branco ou branco amarelado, um leito preenchido de exudatos mais macios, cremosos e elevados, as margens hifadas, que a gente vai ver em 70% dos casos, textura seca, lesões satélites, que a gente sempre chama muita atenção em relação a lesões satélites, na verdade, ela só tem 10% dos casos, então não é o que você vai ver de mais comum realmente. Bordas elevadas, anel imune, que não é só de bacteriana, né? O hipópio fixo, esse hipópio normalmente ele é mais, como se fosse mais
congelado ali, né? As placas endoteliais e o pigmento marrom naqueles que são pigmentados, em fungo pigmentados. Uma característica importante, interessante, que é o hipópio, né? O hipópio, normalmente, a gente vê ele maior do que a gente espera, às vezes uma úlcera pequena com um hipópio grande, fixo, e ele é um sinal de gravidade. Então, quando a gente vê que tem hipópio, a gente, né, espera que isso tenha um risco maior para transplante, né? Então, normalmente ele está relacionado com a longa duração dos sintomas, o tamanho maior das lesões, e mais infusário e aspergilos. Então, a gente espera que realmente seja um caso mais grave e mais prolongado aí. Aí a gente vê umas características mais específicas em relação aos filamentosos e as leveduras, né? Os filamentosos tem mais associação com o trauma vegetal. Essas três características, bordas e fadas, lesões satélites e a cor não amarelada, ela tem um trabalho que mostrou que quando a gente junta essas três características clínicas, a gente está diante de quase 80% de chance de ser fungo, né? Mas, igual eu falei, lesões satélites a gente vai ver só em 10% dos pacientes, então, assim, é difícil realmente a gente clinicamente diferenciar, né? O aspecto seco, o epitélio pode estar intacto com infiltrado, né, mais profundo, e ele vai assemelhar muito a ceratite, mais a ceratite herpética, às vezes, né? Ele vai confundir um pouco mais, principalmente no início. E as leveduras, a gente já vai ver mais associação com aqueles pacientes que usam a medicação crônica, né, corticoide, os imunossuprimidos, diabéticos. Aí a úlcera ela é mais parecida com a ceratite bacteriana, então ela é mais úmida mesmo, né? Ela é mais brancacenta normalmente, as bordas são mais regulares. Aqui um paciente que foi para transplante, e aí o usuário crônico de corticoide, e aí apareceu com essa lesão que é de cândida. Então, assim, em relação à diferenciação clínica que a gente vai ver, né, esse trabalho mostrou a diferenciação entre de um N bom, né, a cantameba, fungo e bactéria, e aí você vai ver que realmente envolvimento de estroma posterior e hipópio, ela é mais comum na bactéria, não tanto né, na fúngica. O que a gente vê mais prevalente é a borda e fada e lesões satélites, mas você vê que as lesões satélites ainda assim tem mais na cantameba do que no fungo, né? O infiltrado em anel, o perinerídeo já é mais na cantameba. Então, a gente vê que, assim, é difícil a gente conseguir diferenciar clinicamente, né? Outro trabalho que foi feito, muito interessante, esse trabalho que pediu para que os corneólogos fizessem a diferenciação pela foto clínica, sem história, dessas lesões. E aí a gente viu que, aí ele foi, né, o que viu foi essa lesão, que parece infiltrado satélite, foi o acerto, foi de 60%, que era Streptococcus pneumoniae. Essa que já tem uma característica mais fácil da gente se diferenciar, que é Pseudomonas, já foi um acerto maior, 93% acertado. Essa de aspergilos também foi mais, né? Você vê que tem borda e fada, tem lesão satélite, então dá uma margem maior da gente conseguir diferenciar, mas fusário também, essa aqui, que foi 67% só, conseguiu discriminar esse aqui como uma lesão de fungo, né? Então, realmente, clinicamente, é difícil a gente determinar. Aqui fungo pigmentado, né? Aqui esse pigmento é melanina, ele confere proteção, então são úlceras muitas vezes mais graves. E aí a gente vai ver como que a gente vai definir realmente se é fungo ou não, né? A avaliação laboratorial vai ajudar muito, né? Já a gente pode ver as hifas, né, no GRAM, então é importantíssimo a coleta ter sido bem feita e tentar coletar primeiro lâmina e
agar-sangue, que são os que a gente vai ver mais rapidamente, se crescer ou se a gente conseguir ver pela coloração. A gente usa mais Gram-Guinsam, Gram-Guinsam quase não está tendo, né, na São Geraldo a gente não está conseguindo fazer, mas o KOH eles usam muito na Índia, e é uma coloração rápida também, um método rápido, barato e fácil, que tem uma sensibilidade até maior, chega a 91% de sensibilidade, enquanto o Gram-Guinsam é menor, né, de 27% a 30%. Em alguns trabalhos até 80%, mas o que a gente vê mais sensibilidade é do KOH. A cultura, o agar-sangue, ele vai vir, principalmente no agar-sangue, né? Então ele é o primeiro que a gente vai coletar, para a gente poder diferenciar aí. 83% torna-se positivo em 72 horas, ou seja, em 3 dias, 83% daqueles que vão positivar já positivam, e 97% em uma semana. Quer dizer, a gente espera até completar 3 semanas, mas normalmente, quando você vai ver aí que com uma semana não veio positivo, e você não encontrou nenhum, né, já pode pensar em repetir ou partir para outro, tentar outro tipo de abordagem laboratorial, tá? O agar-saburro, ele é mais específico para fungo, mas a gente tem até um trabalho que foi, né, muito criticado, questionado também da Índia, que eles acham assim, que o saburro ele não acrescenta tanto em relação ao agar-sangue. Então, o questionamento até se realmente deveria incluir, porque ele não é tão fácil acesso, assim, né, em locais mais humildes para poder ter todos os meios. Então, às vezes, se for preferir, é preferível a gente ter mesmo o agar-sangue. A positividade na cultura chega a 68%. E aí a gente vai partir, então, para a biópsia, que vai ter uma positividade alta, de 78%, mas, né, não é toda a biópsia que a gente vai fazer que vai vir positivo. Então, a gente tem que pesar, né? E muito cuidado com a iatrogenia, não perfurar, né? Então, a gente pode passar o fio de seda em casos mais profundos, que o epitélio não tá aberto. A paracentese de câmara anterior, vou até comentar depois separado, é super interessante, e sempre que a gente entrar na câmara, coletar, né? Esse trabalho mostrou, o trabalho do ano passado, japonês, que a gente aumenta em 100% a acurácia diagnóstica quando a gente consegue fazer a aspirado e irrigação e aspiração, quando a gente tem uma suspeita. Eles chegaram a 100% de acurácia diagnóstica. Aí outros métodos mais recentes, mas que tem difícil acesso, é o PCR, imunofluorescência e microscopia eletrônica. E outra interessante é a microscopia confocal, né? Tem uma sensibilidade alta, 94%, especificidade 78%. Por que ele não consegue, a gente não consegue saber qual tipo de fungo né? Eles veem pelo ângulo, pela angulação que a IFA faz, se é menor que 90 graus ou 90 graus, que é mais comum em fusário. Então, tem uma técnica, é difícil de ter experiência para ver realmente, fazer diagnóstico com microscopia confocal, tem que ter uma experiência maior nisso. Então, vamos para o tratamento medicamentoso. A gente vê que as drogas antifúngicas, elas não tiveram assim, uma evolução tão grande. A gente usa ainda aqui a amphotericina B, que foi da década de 50, né? E a gente está aí com ela ainda até hoje. Então, pouca coisa que a gente conseguiu melhorar, né? Desse tempo todo aí os antifúngicos tópicos, a gente vai ter aí os mais usados, eu coloquei até os que a gente tem mais disponível e mais usado, que é a antamicina,
a anfotericina B e o voriconazol, sendo que a natamicina é melhor para filamentoso, né? E a anfotericina B mais para leveduriformes. O MUT1, que é esse trabalho multicêntrico, né, ensaio clínico randomizado, ele fez a comparação entre a natamicina e o voriconazol e não viu melhor resultado no voriconazol. Então, a preferência é na natamicina mesmo, né, a pimaricina, que tem resultado semelhante, apesar de que a gente vê que o voriconazol ele tem uma penetração melhor do que a natamicina, mas o efeito para filamentoso é com a pimaricina mesmo. E aí a anfotericina B, nos casos que a gente usa, às vezes, em casos mais graves, mesmo para filamentoso, ele não tem uma sensibilidade tão boa, mas é o que tem, né? A gente não tem muitas outras opções. Na Europa, eles usam ecosonazol, mas aqui a gente não tem muita experiência com ele. De sistêmico, a gente vai ter algumas opções também, o cetoconazol, o voriconazol, isso é bastante controverso, principalmente a gente que tem ali à disposição o voriconazol, né? O voriconazol é uma medicação muito melhor, tanto para penetração quanto para questão de efeito colateral, principalmente a função hepática, né? Mas é uma medicação de alto custo. Então, assim, o que a gente vê, né? No MUT2, que é o segundo estudo multicêntrico que fizeram, que acrescentando o voriconazol no tratamento tópico, eles não viram um benefício não viram um benefício maior. Então, apenas para fusário, que talvez tenha algum benefício. Então, isso é uma das coisas também que a gente tem tentado estudar um pouco mais para definir melhor se realmente vale a pena, nos casos graves, né, de usar o antifúngico sistêmico pela capacidade que essas drogas têm de comprometimento de função hepática, né, até mesmo os que a gente considera, né, às vezes menos tóxicos, mas parece que subclinicamente falando, por exemplo, o cetoconazol ele tem um efeito de quase 50% de alteração em função hepática. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado com isso aí. Então, aqui as limitações dos agentes antifúngicos, né? A natamicina e a anfotericina, que é o que a gente tem de mais eficaz, acaba tendo uma penetração muito baixa. A natamicina chega a penetrar 1% na córnea e a anfo até 5%. Então, assim, a gente tem realmente mais dificuldade, enquanto os outros, apesar da penetração ser melhor, né, eles são mais eficazes contra a cândida e são fungistáticos, né? Tem outras limitações, né? A resistência. Então, também não são drogas totalmente eficazes. E aí a gente vai ter o tratamento cirúrgico, né? 26% dos pacientes acabam precisando de cirurgia, ou seja, 1 em cada 4 pacientes vai para a cirurgia, né? A ceratite fúngica é extremamente uma morbidade enorme para o olho, então a gente sempre está diante de um caso grave, independente de como está, né? Que estado você pegou. Mas está mais associado com fungo filamentoso, são mais graves. O atraso no diagnóstico aumenta essa probabilidade para uma intervenção cirúrgica. Acontece 20% de recidiva nos transplantes, aqui um transplante a córnea que foi para transplante e que realmente a gente tem essa taxa muito alta. Dentre os tratamentos cirúrgicos, a gente pode fazer debridamento, que aumenta a penetração das drogas, né? O recobrimento conjuntival, a gente não opta muito por esse tipo de tratamento, pela chance do fungo crescer ali de baixo e penetrar mais, e a gente, né, não ter como muito parâmetro para ver o que está acontecendo ali de baixo. Então, o transplante de córnea, que pode ser lamelar ou penetrante,
Lamelar, assim, super temeroso, né? Mas tem alguns grupos no Japão que têm feito análise com focal, e a depender do número de placas, eles vão para o transplante lamelar, mesmo com placa intracameral. A lavagem de câmara, laser de argônio, existem alguns trabalhos usando laser de argônio na córnea, interessantes, com resultados bons. O crosslinking, a gente já teve alguns casos que a gente fez, mas isso aqui, inclusive, é uma foto de um crosslink, que é o antes e o depois, com necrose, né? O que acontece? O crosslink, ele acaba que, às vezes, como ele aumenta as ligações covalentes, né? Ele pode dificultar a penetração da droga. Então, isso também é bem controverso, o crosslink. A maioria dos trabalhos não mostraram uma eficácia boa. Então, o que tem feito mais agora é a terapia fotodinâmica, né, que é um crosslink com rosa bengala, que tem tido efeitos melhores. A injeção subconjuntival, somente no miconazol, a gente pode fazer, às vezes tendo infiltração escleral, né? A crioterapia em fase de esclerite, nanopartículas, que é para aumentar a penetração das drogas, são coisas mais novas, né, mais recentes. A injeção intraestromal de anfo-B, principalmente, pode ser também feito com voriconazol, a gente faz com anfo-B, a gente tem tendo respostas muito boas, então aqui é uma úlcera, a gente faz as injeções aqui em volta, na corda sadia, né, onde, para bloquear mesmo o processo do avanço da úlcera, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui a gente está fazendo, né, um novo protocolo de ceratite fúngica, do que a gente faz, né, e como que a gente vai depois ver os resultados. A gente vai, né, depois que estabelecer mesmo o protocolo, a gente vai, né, fazer o estudo de como que foi os nossos resultados. Então, aqui a ceratite, separado por ceratite leveduriforme e fúngica, né? Aqui a leveduriforme, a gente inicia com anfo-B, se for casos graves, já com fluconazol oral, e aí, se tiver um resultado bom, continua só com anfotericina, se tiver resposta insuficiente, pode ser feita injeção subconjuntival de miconazol, ou fazemos já intraestromal, intracameral, que pode ser feito de 4 a 5 vezes, a depender, né, da evolução. E se tiver resposta insuficiente ou perfuração, a gente vai para transplante. E na filamentosa, vai depender da profundidade, se ela for menor do que 2/3 da córnea, podemos usar anatamicina, e se tiver melhora clínica, mantemos a anatamicina. Se tiver resposta insuficiente, ou a córnea já tiver mais profundo, infiltrado, a gente pode usar o voriconazol. Então, a gente opta por usar o voriconazol ou não usar nenhum outro tipo de antifúngico oral, tá? Hoje a gente está evitando usar cetoconazol pela falta de evidência mesmo. E aí, se não tiver resposta, podemos fazer a intraestromal, intracameral, com a lavagem da câmara anterior, e se não tiver resposta, com perfuração e afinamento, fazemos o transplante, tá? Então, é isso. Não sei se eu estourei aí o tempo. Obrigada. Sabrina, tranquilo. Também é um tema difícil, né, de abordagem. São casos que a gente sabe lá pela experiência lá no nosso serviço que são extremamente desafiadores, né? Então, a gente tem que chamar a atenção para a importância do diagnóstico mais precoce possível nesses casos, né? Então, já vou até deixar um convite, gente, para a aula da próxima terça-feira, seria a aula da quinta-feira passada, que vai ser da professora Fátima Filardi, que é microbiologista lá do Hospital das Clínicas, é uma aula imperdível, que eu acho que vai ser até interessante ela ficar depois da gente ver os aspectos clínicos das ceratites, mas ela vai dar muitas
informações importantes aí para a gente poder melhorar a nossa capacidade de diagnosticar a ceratite, seja da etiologia que for. Bom, vamos ver as perguntas aqui no chat. Bom, o Lucas Caraza está perguntando como é que está o rendimento das colorações e culturas aqui no São Geraldo. Na época da residência dele era muito baixo, né? E a gente se guiava muito mais pela história clínica. Teve alguma mudança nisso daí? Ele está no interior e tem uma dificuldade grande, raramente dá positivo, né? Então, o aprendizado que ele teve lá na residência ajudou muito por causa dessa dificuldade de ter o diagnóstico bacteriológico. O que você acha, Sabrina? O que você comenta dessa Não, observação? acho que a gente tem tido uma positividade boa, né? Não sei se também a gente talvez tenha insistido mais, né? Aquilo que eu falei, às vezes a gente vê que não vai positivar, para os colírios, colhe de novo, e aí, mas eu acho que a gente tem resultados assim. Não tem poucos pacientes que a gente realmente às vezes não consegue nenhum tipo de resultado, e aí a gente vai partindo para outras modalidades, né? É biópsia, é lavagem, então, assim, acho que a gente tem uma possibilidade boa, sim, agora. É muito difícil a gente tratar sem ter um diagnóstico correto, né? A gente fica dando tiro no escuro, é difícil acertar realmente. O Caio está perguntando, quanto aos pacientes nossos lá, qual que é o tempo médio do diagnóstico até a melhora de uma ceratite fúngica? Eu vou até ter já em breve esse dado, mas assim, a princípio é no mínimo aí uns 2 meses de tratamento mesmo, né? Assim, mesmo os casos leves que a gente vê que teve alguma melhora né, de acuidade visual, realmente a maioria tem uma perda visual significativa. Mas o tempo de tratamento realmente é alto, 2 a 3 meses. Pois é, isso é uma dificuldade também, né? A gente recebe muito paciente do interior, é difícil acompanhar esses pacientes por prazos longos, né? Então... Exatamente. E a questão para adquirir os colírios também, às vezes, né, é um pouco complicada. Nem sempre os pacientes estão realmente usando, e por isso a gente, às vezes, né, tem que optar pelo uso do voriconazol, aí o paciente fica internado, então a gente tem um pouco mais de controle do uso, né? Então, Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Sumiu o meu chat aqui, apareceu. Não, acho que tem só alguns elogios aqui. Agradecemos a todos as congratulações aos nossos palestrantes de hoje. Nós passamos de 100 aqui, acho que foi até uma participação recorde, vendo que é um tema que chama atenção, que todo mundo quer aprender. E acho que na quinta-feira também deve ser similar, que nós vamos falar de outros casos desafiantes, né, das ceratites bacterianas e por acantameba. Então, já fica o convite aqui para a próxima quinta-feira, lembrando que o horário é 7h30. Então, obrigado, Marcelo, Sabrina. Alguém quer fazer algum comentário final para a gente encerrar? Beleza. Então, acho que podemos encerrar. Boa noite a todos. boa noite, obrigada, viu? Até quinta-feira também de novo.